Oi gente, tudo bem? Depois de um certo tempo sem gravar, apareci aqui para conversar com vocês sobre energia orgone. E o motivo desse meu vídeo é essa mensagem aqui. Essa minha paciente e seguidora me mandou essa mensagem questionando sobre o que é de verdade essa energia que tanto se fala e que eu falo muito no consultório, principalmente quando eu vou instruir a respeito de alguma técnica ou algum exercício para ser trabalhado em casa. E eu falo sobre essa contextualização da energia. E então ela ficou com essa dúvida e eu vou tentar esclarecer aqui de uma forma simples, que todo mundo possa entender e de acordo com os meus conhecimentos também, porque falar sobre energia é sempre algo complexo. Eu não tenho nenhuma formação em física ou uma ciência mais assim biológica para saber explicar para vocês com exatidão os termos e as propriedades da energia, mas eu vou tentar aqui fazer de um jeito que todo mundo possa me acompanhar no meu raciocínio. Então, a energia orgone, ela é uma energia bioelétrica que o Reich observou em microscópio e ele foi capaz de medi-la através de um medidor ultrassensível, medi-la no nosso corpo e também em outros lugares. Ela está dentro de todos os organismos, os vivos e os não vivos também. E ela pode ser comparada a outras energias de outras culturas, outros lugares do mundo, como o prana ou o ki. A energia orgone, ela está ilimitada na atmosfera e no planeta. Ela é uma energia pulsante, observável e mensurável. O Reich desenvolveu estudos durante muitos anos para entender melhor como funcionava essa energia e de que forma ela realmente nos influenciava e de que maneira se comportava. Então, por isso, ela é hoje considerada uma energia mensurável e observável. Ela penetra na matéria, é uma energia livre de massa e tem uma forte afinidade e atração pela água. Ela se acumula naturalmente nos organismos vivos através da ingestão de alimentos, através da respiração e também através da pele, ou seja, pela fonte de energia solar. Quando ela está mais concentrada, é possível observar essa energia de uma cor meio azul, violeta. Então a gente absorve, consegue receber essa energia, e quando ela se decompõe, ou seja, quando ela passa por um processo de combustão, ela se transforma em bíons. E aí esses bíons, que são partículas menores dessa energia, conseguem chegar até o nosso pulmão e outros órgãos através do sangue. E quando essa energia está fluindo livremente dentro do nosso organismo, ela vai fluir do interior para a superfície. O núcleo da energia, ele é bem no interior do nosso organismo, do nosso corpo, e ela vai vindo para a superfície da pele de acordo com que ela vai encontrando canais abertos para chegar até essa parte mais superficial do nosso corpo. Isso acontece quando a gente está em estados de prazer ou de alegria, de felicidade. Ela flui nesse sentido. Quando a gente está exposto a um medo, uma ansiedade ou uma tristeza, emoções desse tipo, o fluxo dessa energia vai ser sair da superfície do corpo e ir para os órgãos mais internos com o objetivo de proteção desse organismo, de preservação. Como eu já mencionei, uma das formas de a gente obter uma carga maior de energia orgone no nosso corpo é através da respiração. E é através da respiração por causa do oxigênio. Assim como para fazer a combustão do alimento, vamos dizer assim, para fazer o alimento virar energia precisa de oxigênio, para fazer o fogo, que é uma energia, para a gente ter essa combustão e gerar o fogo, a gente precisa de oxigênio também. Assim funciona o nosso corpo. É através do oxigênio que essa energia vai ser carregada e distribuída dentro do nosso organismo. E a quantidade de energia que a gente tem está diretamente ligada à quantidade de oxigênio disponível que existe em nosso corpo. Bom, os sistemas orgânicos, ou seja, os sistemas do planeta Terra que não são vivos, eles têm o seguinte metabolismo: carga e descarga. Porém, os organismos vivos, como a gente, têm um metabolismo diferente, que é tensão, carga, descarga e relaxamento. E é sobre esse metabolismo que o Reich foi trabalhando ao longo do tempo para conhecer qual que era a real função
da energia orgânica, como ela se comportava dentro do nosso corpo. E aí ele chegou a observar esse metabolismo pela primeira vez através de um orgasmo humano. O orgasmo pleno, um orgasmo, uma vida sexual completamente plena, uma pessoa que tem uma potência orgástica, como diz Reich, ou seja, a pessoa que é capaz de se entregar livremente ao seu corpo, à sua biologia e ao seu prazer, e desfazer na hora da relação sexual, desfazer-se dos mecanismos do ego, ou seja, de pensamentos e tabus e consciência. Por alguns segundos, se a gente se permite se entregar e viver a relação sexual de uma forma completamente livre, então a gente pode ser considerado um ser com uma determinada potência orgástica, que é o poder de ter realmente um orgasmo verdadeiro e não apenas um orgasmo genital, mas um orgasmo que a gente sente com o corpo inteiro. E o orgasmo, para o William Reich, ele vai ser considerado a melhor forma de descarga de energia para manter esse livre fluir da energia no nosso corpo, que a gente já viu que é tensão, carga, descarga e relaxamento. Em uma concentração normal, a energia orgânica ela é sentida por nós como algo estimulante, revigorante. Porém, já em alta concentração, ou seja, quando essa energia não consegue ser descarregada, quando ela encontra algum bloqueio na descarga, ela é sentida como uma energia letal. A energia, quando está em alta concentração e causa essa letalidade, ela foi chamada de energia DOR pro Reich, que significa Deadly Organ, né? Ou seja, energia orgânica letal, que é quando existe essa alta concentração no organismo. Quando esse metabolismo, tensão, carga, descarga e relaxamento não consegue acontecer de maneira completa, se há falha em alguma parte desse processo, então isso pode ser prejudicial à saúde, porque o corpo fica muito sobrecarregado. Em casos de pacientes depressivos, acontece muito de esse corpo não conseguir se carregar devido aos bloqueios respiratórios, ou seja, quando a gente respira superficialmente, a gente não consegue fornecer para o nosso corpo o oxigênio necessário para que essa energia tenha o seu metabolismo. Para que ela circule e flua no nosso corpo, ela precisa de oxigênio disponível, né? E se a gente mantém a nossa respiração superficial, a gente nunca consegue essa carga maior de energia, e isso está muito relacionado com os quadros de depressão. Já os quadros de ansiedade, por exemplo, eles têm a ver com uma alta carga de energia que não consegue ser descarregada. Emoções muito fortes, elas realmente têm uma certa influência sobre a nossa energia fluindo através do nosso corpo. Como eu já citei, o fluxo da energia pode mudar dependendo do sentimento que a gente tem. E se a gente não descarrega esse sentimento, se a gente não expressa, não bota pra fora, esse sentimento vai continuar ali contido e bloqueando essa energia. E isso vai formando as couraças musculares. Para que a gente consiga não expressar um sentimento, a gente precisa fazer algumas contrações no nosso corpo, algumas contrações musculares e até mesmo viscerais. Por exemplo, se eu escolher não chorar, segurar o choro, eu vou ter que fazer várias contrações musculares que envolvem o choro da minha face, para que essa lágrima não saia. E de acordo com o tempo, se eu for fazendo isso de uma maneira repetida, esses músculos vão ficar cronificados sempre. Eles nunca vão conseguir mais voltar para o relaxamento. Eles vão ficar ali naquela tensão. E a gente não consegue obter todo o processo de tensão, carga, descarga, relaxamento. E essa energia dentro do nosso corpo, ela é conhecida também como pulsão ou libido. Já lá difundida pelo Freud e os conceitos dele de libido, que é essa energia sexual que a gente tem, mas que não necessariamente, quando vocês ouvirem a palavra libido ou energia sexual, a gente deve associar ao prazer genital. Na verdade, muito pelo contrário, como aponta Reich, o prazer e a sexualidade, quando são sentidos de uma maneira saudável, eles não são apenas genitais, eles devem conseguir fluir através de todo o corpo, inclusive na hora da relação sexual. Sentir um orgasmo apenas genital é um sinal de que há bloqueios no resto do corpo, porque essa energia ela tem
que produzir vibrações involuntárias no corpo inteiro, para que a gente possa sentir de verdade o que é o prazer e a vida fluindo através do nosso corpo. E quando essa libido, essa energia ou essa pulsão está contida, há o que nós chamamos, dentro da psicologia, mais especificamente de neurose, dentro da psicanálise. Que não é bem a neurose que todo mundo fala, né? Você é neurótico, de ser preocupado. Na verdade, neurose é basicamente a mesma coisa que patologia ou doença. Ou seja, quer dizer que alguma coisa não está funcionando bem naquela pessoa. Existem outros tipos de patologias, que daí não são consideradas neuroses, são consideradas mais severas, vamos dizer assim, que podem ser as do campo da esquizofrenia, por exemplo, e outras. Mas, de maneira geral, somos a maioria de nós neuróticos, porque ou somos mais para depressivos, ou ansiosos, ou histéricos, ou narcisistas, e etc. Quando o nosso caráter ele tá ali se desenvolvendo de uma maneira menos saudável por conta de todas as questões familiares, culturais, sociais que o mundo nos impõe hoje. Depois de descobrir e muito estudar a pulsão, a libido, a energia orgone, depois dele ter observado e ter feito muitos estudos físicos para comprovar a existência da energia orgone, que é essa energia que está em nós, nos organismos vivos, nos organismos não vivos, na atmosfera, na Terra, o Reich percebeu que apenas tomar consciência dos sintomas que a gente tem na terapia não seria o suficiente para que a gente obtesse uma cura. Então, eu só perceber ou saber aquilo que eu tenho e por que eu tenho não alcançava uma cura completa, mas sim, nos leva a um estágio mais próximo da cura. Eu ter consciência daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou. Mas ele acreditava que era preciso liberar no corpo essas tensões que impediam a gente de viver a vida e de senti-la plenamente. Porque para ele, o corpo e a mente eram uma coisa só. E eu não poderia trabalhar apenas um ou outro, porque algo ia ficar deficitário. O trabalho na psicologia corporal, que segue os ensinamentos de William Reich, vai sempre na direção de a gente alinhar esses dois caminhos. E a gente percebe muito isso na clínica, apesar de que às vezes o paciente já consegue se dar conta de muitas coisas a respeito da vida, do funcionamento psíquico, das defesas que ele usa, das resistências, do porquê que faz isso, porquê que faz aquilo, porquê faz essas escolhas. Chega num ponto que se tu não interfere no corpo e na liberação das emoções e das contraturas musculares, a terapia não avança, ainda que o paciente tenha consciência do que o faz sentir o sofrimento. Então, a gente precisa ir lá, interferir através de massagens, da pressão em cima do músculo cronificado, através de exercícios respiratórios, de disponibilizar mais oxigênio para esse corpo, deixar fluir essa energia, quem sabe liberar essa barreira que está bloqueando. E aí, enfim, fazer com que o corpo retorne ao seu equilíbrio e a sua carga equilibrada de energia. Ou seja, ele acreditava que essa carga emocional precisava ser descarregada para ter tensão, carga, descarga e relaxamento. Para que o paciente chegue ao objetivo da terapia, que é no final conseguir se entregar livremente para o prazer, se entregar corporalmente, se entregar conscientemente, inconscientemente para o prazer, ele precisa também se entregar para viver outras emoções, até chegar nesse patamar de conseguir se entregar livre das nossas armadilhas do ego que nos fazem querer ser mais controladores, com medo de sentir a angústia, de sentir o prazer, de sentir as emoções. Então, a gente precisa viver todas as emoções para que a gente consiga viver o prazer. E aí, no trabalho com a psicologia corporal, a gente consegue olhar o corpo do paciente através de segmentos. Então, o Reich, ao longo do tempo, ele foi dividindo o corpo em anéis, em 7 anéis. Não que o corpo seja realmente dividido, mas para que a gente pudesse estudar hoje e compreender melhor como cada parte do corpo funciona, ele dividiu metodologicamente essas partes do corpo, mas que estão a todo momento influenciando e sendo influenciadas, né, umas sobre as outras. A gente trabalha através da liberação do corpo para que haja esse fluir da energia, ao mesmo tempo que a gente faz o trabalho verbal, o trabalho de escuta,
para alinhar tudo isso, ou seja, o que eu senti, o que eu pensei e como meu corpo reagiu. Dentro daquele metabolismo de tensão, carga, descarga e relaxamento, a gente precisa que isso aconteça de uma forma circular. Eu não posso deixar que nenhuma dessas partes fique em desfalco. Então eu preciso chegar a uma determinada tensão, vamos trazer bem para a curva do orgasmo, vamos dizer assim, do prazer, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando a gente tá numa relação sexual, por exemplo, a gente precisa de um estímulo, né, e ir causando uma certa tensão, carregando o corpo com energia, e a gente vai subindo num gráfico até essa tensão e essa carga estarem no ponto máximo, que é o clímax, né, que é quando realmente o corpo vai se entregar pro orgasmo, para a sensação de prazer, e aí vai haver a descarga de energia. Esse momento da descarga é o momento do orgasmo. E aí não tem, pro William Reich, ego, não tem nada. A gente simplesmente vai, faz, acontece, se entrega pro corpo e para aquelas sensações que vão invadindo realmente o nosso corpo e nos fazem por alguns segundos desligar realmente do mundo real e se entregar para aquelas sensações. Ocorre a descarga e depois da descarga deve haver um relaxamento. Depois de uma relação sexual, por exemplo, eu preciso de 5 a 20 minutos sentir sono ou me sentir completamente relaxado, sentir um carinho pela pessoa que está comigo na relação. E depois do relaxamento, o ciclo começa de novo. E assim vai fluindo a vida. E assim vai fluindo em outras situações como emoções e outras situações da vida também. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho sobre o que é a energia orgone e de que forma ela interfere no nosso corpo, e de que forma nós, psicólogos haitianos, psicoterapeutas corporais, trabalhamos sobre o corpo para tentar levar o paciente nesse caminho de sentir verdadeiramente a vida e de se sentir livre para sentir todas as emoções e poder desfrutar de todas elas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários, me mandar no direct ou aonde vocês acharem melhor. Meu Instagram é @mariajuliapsi. Esse vídeo estará no canal do YouTube, no meu Instagram também, no IGTV. E é isso. Obrigada. Um beijo. Até a próxima.